Uma coisa que eu fico chateado é que as pessoas não têm entendimento, né? Tudo é uma criação de um ponto de vista, né? E a justificação dele pela narrativa. O filme Matrix, a parte mais importante, o primeiro filme do Matrix é um filme, como falam, cheio de ideias e ele é ultra emocionante, tanto que ele até distorce um pouco a realidade. Quem tem dão crítica hoje morre da risada, mas antes as pessoas ficavam bobas. Porém, mesmo assim, um filme sendo muito velho, ele tem tantas informações dentro dele que você fica bobo. Aí tem o segundo filme, que Jesus Cristo vai encontrar o Criador, né? Vai encontrar o arquiteto. E aí a coisa mais interessante, tem uma parte lá que ele fala lá sobre que o ser humano do começo ao fim é o caos, né? Mas ele está fazendo uma referência à Bíblia, que ele é o alfa e o ômega. A outra referência que ele faz, que eu acho errado, é o seguinte, esse Deus, né, que é um clone do verdadeiro Deus, ele sempre começa falando do fim ao começo, né? E toda vez que quando o Neo faz uma pergunta para ele, ele não responde o Neo. Isso fica claro no vídeo. Por que ele não responde o Neo? Porque, em primeiro lugar, ele não faz a vontade do Neo, ele faz a vontade dele. E ele diz que o Neo não consegue fazer nada e que ele é o puro matemático de tudo. Para ele, tudo não passa de uma variável inerente a um objetivo estabelecido, ou seja, uma equação. Né? E esse arquiteto, além disso, existe um outro detalhe. Sempre a palavra é dele. Ninguém tem palavra contra ele, né? Ou seja, ele quer sempre ser absoluto. Ninguém pode falar mais que ele. Mas a grande discussão entre o arquiteto e Neo no Matrix é bem simples. Ele simplesmente tenta passar qual que é o modelo da existência. Tem um francês que explica também o que é a existência primitiva do ser humano. E o filme Matrix é um filme que ele só existe as ações para justificar as filosofias. E a grande questão é, o Neo ele faz o percorrer do herói. Quando ele conquistou tudo, ele se perguntou o que eu devo fazer. Né? Ele não entendeu que a vida são escolhas. E todos os personagens do Matrix, eles lutam pela liberdade. Todos querem se libertar. O Smith, que representa Satanás, ele não aguenta mais, ele enlouqueceu. O Neo enlouqueceu pela Matrix, também não aguenta mais. Todos eles querem a liberdade. E nessa discussão que ele tem com o pai dele, que ele busca a liberdade, o pai oferece a liberdade para ele, que é simplesmente o entendimento de todas as coisas. E a partir do momento que o Neo ele começa a ter um entendimento de todas as coisas, a vida dele destrói, ele vai para um limbo, e do limbo ele se auto-reconstrói e se torna não mais uma criatura, mas se torna um criador. A assimilação de toda a realidade do sistema é isso. Muitos jovens me perguntam se a gente vive numa Matrix, né? Claro que a gente não tem capacidade de controlar essa realidade, mas essa realidade não passa de algoritmos, né? E nós somos seres de casualidade. E o objetivo dessa casualidade são o quê? Casualidades, as consequências delas e a geração do propósito pela casualidade, né? Porém, a gente pode traçar o nosso caminho, traçar o nosso objetivo. E a nossa realidade, ela não passa de uma infinita programação, que não conseguimos manipular e não temos entendimento, e muito menos temos entendimento que somos o programa, como esse programa funciona, que são seus sistemas, e toda a sua ordem e estrutura, e modificar aqui dentro e modificar a realidade à nossa volta. O filme Matrix é uma das, como fala, um dos filmes mais filosóficos da existência. Nunca vi tanta filosofia assim, tanta. É uma atrás da outra. Infelizmente, eu não vejo ninguém discutir essas filosofias. Eu tento. Ninguém entende, Não é isso? As pessoas sabem o que é esse filme? Não. Se trazer um inglês, se trazer um europeu, ressuscitar o cara assim, bater um cardíaco no cara, o cara vai entender. E essa discussão. Eu acho que não. Eu acho que só se você pegar os americanos de 50 anos para trás. Mas eu estou falando, pegar e ressuscitar os caras lá, botar o Life Shock.
Porque essas discussões que tem nesse filme Matrix e todas as discussões dos intelectuais são discussões baseadas em pessoas que eram racionais, que sabiam sobre a rainha da Inglaterra, a ordem cavaleiresca, que sabia sobre as tradições, o costume, a cultura, o estudo. Eram pessoas que tinham muita informação, né? E aí, mesmo esse filme ele tendo uma linguagem moderna, dentro uma linguagem moderna visual, dentro dessa linguagem moderna visual, existem as questões da vida. E muitos filmes que a gente assiste não são lixos. Os filmes brasileiros, a maioria deles são lixos. Mas a maioria dos filmes são obras que tem linhas atrás dessas obras que querem explicar muitas coisas. E o filme Matrix é um filme, cara, que ele tem tantas linhas de raciocínio que você fica louco. Tem um canal chamado Elegante, eu vou colocar no título aqui, que ele diz que ele explica o filme Matrix, mas ele dá uma construção das relações, mas ele meio que não entende, ele até veio discutir comigo, né? Nesse próprio canal aqui, né? Cara, vamos ver, qualquer dia eu sento aqui com vocês, mas tem que pegar cena a cena, travar, né, para dar direitos autorais e mostrar, olha, aqui, ó, essa cena aqui conta isso e tal. No filme 1, o arquiteto está toda hora assistindo o que o Neo está fazendo, ele está lá na cadeira dele lá, vendo o Neo assistindo, eu acho que ninguém reparou isso, é um Mr. Egg dentro do filme. E não tem só esse, tem vários Mr. Eggs dentro do Matrix 1. Matrix 2 é uma bosta. Só não é uma bosta porque ele vai conversar com o arquiteto, né? O falso arquiteto. Né? Por que você está falando falso? É porque ele quer. Na Bíblia já fala que ele é o arquiteto, né? Então, mas esses aí não estão querendo imitar? Quer. Então você Sim, outra coisa que eu me lembrei aqui. O Morfeu é o apóstolo Paulo. A fé do Morfeu é interminável. E o apóstolo Paulo lutava contra o espírito da carne. É você que está dando nome para eles. O Morfeu, não, todo mundo fala essas coisas que eu estou falando. O Morfeu, ele luta, como fala, contra o espinho da carne. A fé dele é inabalável. E ele é extremamente fraco, mas ele não desiste. Ele vai até o fim, né? Independente do que aconteça, ele vai superar as coisas, né? Até parecido com a história do apóstolo Paulo, né? É a determinação do apóstolo Paulo de pregar sobre o reino, a ressurreição. Qual que é o fundamento que o apóstolo Paulo pregava? A ressurreição. Que eu não vejo ninguém acreditava em Jesus. E ele não tinha visto também Jesus, não conhecia, mas Jesus então era apareceu para ele. A mensagem de Jesus Cristo, o reino de Jeová, ou do filho dele, né, que seria rei, e a ressurreição. Que coisa, a Bíblia fala da ressurreição abertamente, ninguém discute isso. Ninguém. Não sabe o que é. Ninguém. O apóstolo Paulo, ele, como fala... Eles acreditam em encarnação. O apóstolo Paulo, ele veio esclarecer tudo que estava escondido dentro da Bíblia. Ele é o único que esclareceu tudo que estava do Velho Testamento até o Novo. Sem o apóstolo Paulo, a vinda de Jesus Cristo não é importante, mas eu não vejo ninguém falar do apóstolo Paulo. Mas se não tivesse isso, a profecia não precisava existir. Porque Deus não fala que os líderes religiosos são cegos guiando cegos? Que coisa, né? O apóstolo Paulo ele vem esclarecer a vontade do Pai, e ninguém entendeu a mensagem do apóstolo Paulo, que é a vontade de Jesus Cristo. Um absurdo, né? Também é um absurdo. E aí eu pergunto, como que o apóstolo Paulo ele vem entender a mensagem de Jesus Cristo se ele não viu Jesus Cristo? Como que ele entendeu? É pelo Espírito Santo. Para você ver como é que é. Que loucura! É uma loucura. Como um ser humano que não viu Jesus Cristo e ele explicou tudo que Jesus Cristo fez na Terra. E ainda que ele faria no... Ele passou a acreditar mais em qualquer um. É um absurdo isso. Como uma pessoa na antiguidade tinha o mesmo discernimento do que alguns estudantes da Bíblia. Como? Nem o Daniel, que explica toda a verdade, não sabia que estava escrevendo. O profeta Daniel. Mas é um absurdo. Jesus apareceu 2 vezes para Paulo, sabia, né? Até meu pai que estuda a Bíblia não sabe disso. Que apareceu 2 vezes. Não, sobre o apóstolo Paulo, que ele vem esclarecer a mensagem de Cristo. Ele abriu toda a verdade. Falou aí de futuro. Mas ele era o pregador depois da morte, né? Os outros eram antes da morte. Mas eles eram totalmente cegos. Olha aí para vocês. Paulo não.
Pedro, João, aqueles lá não eram, não. Ah, para mim era. Bom, eles eram um pouco, porque eles não sabiam que Jesus era. Eles pensavam que era Moisés. Não, o Eles pensavam que Jesus era Moisés. apóstolo Paulo veio explicar até sobre a nova ordem, né? Ele que explicou tudo. Ele explicou a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo não teria propósito nenhum, sentido nenhum. Falei para vocês. Acho que eu vou chamar o Conde Lupê aqui. Conde Lupê, fiz esse vídeo para você aqui também, tá? Falei para vocês. Ele vai ficar louco lá xingando. Vai xingar.